sejam bem-vindos a mais um vídeo deste glorioso canal. Faz tempo que eu não gravo nada para esse canal, então espero que vocês recebam esse vídeo de braços abertos, porque eu tenho tentado achar formas de produzir vídeos de uma maneira um pouco mais dinâmica e fluida para que eu pudesse fazer mais conteúdos para o canal, e eu achei esse formato basicamente. Eu vou entrar no Fórum Tomás Vasquez, caso vocês não conheçam, vocês deveriam, se vocês são frequentadores ou já caíram nesse canal de YouTube. Eu também tenho um fórum onde eu respondo basicamente perguntas e respostas. Eu administro o fórum e a comunidade de usuários participa com perguntas, também respondendo. Uma comunidade muito saudável, bacana, que eu convido que vocês visitem. E o que eu vou fazer basicamente para tentar criar aqui um contexto de criação de conteúdo que seja valioso para vocês que se interessam por Excel, VBA e todo esse mundo de assuntos, programação, que são os assuntos mais tratados nesse canal. Eu vou basicamente pegar uma das perguntas sorteadas, sem privilégio nenhum. Depois eu vou gravar um vídeo só explicando a motivação e quais são as regras para essa nova série do canal, que eu espero que dure por mais tempo. Eu basicamente vou pegar um tópico, vou responder, de novo, sem privilégio nenhum. E no decorrer, a forma como a resposta será dada vai ser basicamente um aprendizado que vai ser colocado aqui para o vídeo, tanto é que o vídeo vai ter basicamente algo muito parecido ou o próprio nome da pergunta do tópico que é do fórum. Então vamos lá, direto ao assunto. O tópico escolhido é esse aqui. Leitura rápida, que é salvar a aba com o nome da célula no mesmo local do arquivo. Prezados senhores, né, o usuário Albino Sérgio. Por enquanto eu não vejo problema nenhum em abrir para quem está assistindo esse vídeo o nome dos usuários, porque basicamente isso é público, está lá no fórum, vai lá participar, se inscreve, cria um usuário e você vai ter as informações postas tal qual qualquer usuário se registra, então não vejo problema nenhum. E a pergunta do tópico é: prezados senhores, que comando VBA usaria para salvar uma planilha em outro arquivo, nomeando automaticamente de acordo com determinada célula e fixando no mesmo local do arquivo original? Grato pela ajuda. Dá para desenrolar uma série de coisas aqui, então vamos lá. O Excel está aberto, eu vou começar a trabalhar VBA, já vou deixar ele abrindo, está com o Rubber Duck instalado, então leva um pouco mais de tempo. Quando você faz esse tipo de tarefa, quando você faz esse tipo de implementação no Excel, isso eu respondo com frequência no fórum, que basicamente é o seguinte: as melhores formas de você descobrir alguma coisa dentro do Excel. Eu vou usar o Project Explorer normal, que é mais familiar para a maioria dos usuários do Excel. Ainda estou ajeitando configuração de tela, zoom, esse tipo de coisa. Então, conforme as coisas forem caminhando, eu vou ajustando. Para uma pergunta dessa, que é uma tarefa, digamos, bastante trivial do Microsoft Excel, o que eu recomendo é o seguinte: olha na documentação, tá? A documentação do Excel VBA ela foi melhorada assim muito nos últimos anos no site da própria Microsoft. Sim, o VBA, uma tecnologia de 20 e tantos anos, passou pela mesma atualização, que toda a documentação do .NET está num formato muito bacana. Tem uma tradução automática para o português lá, mas mesmo assim ela funciona muito bem para você quando você quer aprender alguma coisa. Recomendo. Esse seria um. O 2 seria você fazendo a tentativa e erro, ou vai digitando os comandos que você acha que vão seguir naquela lógica para atingir o seu objetivo. Não se preocupa, no computador não machuca, o Excel VBA não vai te machucar. E por fim, sempre falo com bastante frequência, o gravador de macros é um salvador de vidas, é uma das poucas ferramentas de mercado. Já tem bastante hoje devido digamos, a popularização de automação, que existam gravadores de passos, mas o gravador de macros ele grava as suas ações, converte isso em VBA para que isso possa ser reproduzido para você. Então, se tem alguma coisa que o Excel faz e você quer saber como ele faz, executa a ação gravando uma macro e vê o que acontece. Então, primeiro, eu vou salvar esse arquivo aqui com o nome
do tópico eu vou deixar em documentos pessoal, não tem problema nenhum. Eu vou dizer que ele é do tipo com macro, porque a gente vai ter macro nisso daqui. Vamos lá. Salvar arquivo com o valor da célula. Por quê? Se eu quero dar um salvar como e precisa da pasta original da onde o arquivo está salvo, que foi o que foi pedido na pergunta, isso aqui precisa estar salvo em algum lugar, certo? Então, começamos a partir daí. Agora eu vou salvar uma cópia dele, tá? Mas eu vou salvar essa cópia com o gravador de macros ativados e vamos ver o que o Excel produz, certo? Eu posso ativar o gravador de macros para uma série de lugares. Eu vou escolher esse botãozinho aqui embaixo, pouca gente repara, mas está aqui para você ativar a gravação de macros. Eu vou gravar macro teste 1, salvar como, que é basicamente a ação que a gente vai executar. Não vou atribuir atalho nenhum, vou dar um OK, e aí eu vou no comando arquivo, salvar como, desculpem o inglês, mas acredito que vocês conseguem acompanhar a partir daí. Save a copy, agora que se chama, né? E eu vou salvar na mesma pasta em que esse cara tá, e vou chamar .1, né? No mesmo lugar em que o original está salvo. Eu vou dar um salvar. Salvei uma cópia que seria o antigo salvar como. Ele está dando um recado aqui que é do OneDrive, eu vou simplesmente ignorar isso daqui. Eu vou parar a gravação de macros, que também pode ser feita aqui embaixo, tá? Parei. Bom, se a gente voltar lá no Excel VBA, a gente vai ver que nós temos um módulo novo criado e está aqui basicamente mais na metade do código que a gente viu que acontece. Eu vou meio que ignorar todo esse caminho aqui porque ele gravou numa pasta do OneDrive, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é daqui para cá. Isso aqui vai ficar um pouco complicado. Deixa eu ver. Ele já salvou o arquivo com o valor da célula já. Então vamos fazer o seguinte. Para facilitar a nossa vida, vamos salvar esse arquivo, né? Salvar uma cópia dele neste PC. E neste PC eu vou gravar na pasta documentos. Documentos tá de bom tamanho? Tá, documentos é muito bom. Tá. Vou salvar em documentos. Salvar arquivo, tá. Não, mas eu não quero no OneDrive. Tá. Esse PC... Eu vou criar uma pasta, já sei. Esse PC, eu vou criar uma nova pasta, eu vou criar onde? Browser, vamos lá em arquivos, browser. Ótimo. Vou colocar no C, temporário, tem algumas coisinhas aqui, eu vou criar uma pasta nova, fórum, e eu vou salvar esse arquivo aqui com, ótimo, Excel. Então, eu vou repetir aquela ação, tá? Vou pegar esse mesmo nome de macro aqui, tá? Completamente freestyle esse vídeo, tá? Não preparei, não tem roteiro, a ideia é que seja uma coisa que seja possível ser fluida, dê pouco trabalho e a gente, a partir daí, faça com que mais vídeos como esse possam sair para vocês. É claro, eu pretendo fazer outros vídeos de novo, vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eu pretendo fazer outros vídeos com roteiro, com uma coisa um pouco mais elaborada, mas esses tipos de vídeo é para que vocês tentem seguir um pouco a linha de raciocínio de como eu responderia aquela pergunta do fórum, e isso de alguma forma vai ajudar vocês a entenderem como uma possível solução para aquele problema funciona, e a partir daí isso gera aprendizado, que no caso é o objetivo de tudo isso daqui, tá? Vou gravar a macro de novo, vou gravar com o mesmo nome, que a primeira eu deletei, aí eu vou executar a operação salvar como. Salvar como está disponível quando você não salva dentro do OneDrive. Uau, ok, então vamos considerar isso. Ótimo, salvou, parei, vou para o VBA de novo e pronto. Agora temos aqui um caminho que é um caminho relativo ao drive local da sua máquina e não um diretório do OneDrive, tá? Bacana passar por esse tipo de situação, porque esse tipo de situação você também vai passar dentro no seu dia a dia e você sabe o que está acontecendo. Muito bem.
Ou seja, eu executei a operação de salvar como e o Excel já está falando para mim aqui, olha, eu preciso executar a operação Active Workbook Save As e o nome do arquivo, que é o file name, só em inglês não tem muito o que fazer, você tem que ter isso, não na ponta da língua, mas uma noção do que isso está acontecendo. File name é nome do arquivo em inglês, literalmente traduzido, e esse é o nome / caminho do arquivo que ele está gerando para você. Ok. O formato do arquivo ele escolheu o mesmo do que o arquivo que está sendo gravado agora. Estou fazendo uma cópia do próprio arquivo, então esse arquivo vai obedecer o mesmo formato do arquivo que eu está salvando. Tá? No caso, ele definiu aqui como sendo o próprio arquivo com formato de ativação de macros. Ok, muito bem. Então é isso que eu preciso fazer. O pedido do nosso amigo vamos anotar aqui, salvar com o nome que está em uma célula e na mesma pasta do arquivo original. Muito bem. Primeira coisa que eu vou tentar é a seguinte. Começar criando uma função, espero que a fonte seja grande o suficiente para vocês, se bem que o YouTube hoje dá zoom, né? Salvar arquivo, ok, não vamos inventar muita moda. A rotina que eu tenho que chamar, eu já sei. Eu preciso então primeiro definir qual que é a célula que vai ter esse nome. Eu vou basicamente escrever nome do arquivo aqui numa planilha. Arquivo. E na célula B2, né, eu vou deixar isso aqui dessa forma, formatadinho, bonitinho desse aqui. E aqui na célula B2 eu vou deixar o nome do arquivo que vai ser um novo arquivo aqui. Tá. Eu não vou lidar com problemas como, por exemplo, nome de extensão e esse tipo de coisa. Tá? Então eu vou deixar esse cara aqui com a extensão do próprio arquivo. Então eu só vou pegar esse trecho do nome e ele vai salvar com a extensão que este arquivo que estiver utilizando, ou seja, uma cópia do próprio. E o formato também. Vamos ver o que sai disso daí. Então, nome. Vou também usar late binding. Boas técnicas de programação serão assunto para outros vídeos, então se vocês verem aqui não declarando variáveis, não se preocupem, eu quero uma solução para aquela pergunta do fórum. Não quero reinventar a roda nem fazer um aplicativo que vai levar um foguete para a Lua, tá? Então, o mais rápido possível. Então, a gente vai primeiro resolver esse primeiro problema, que é pegar o nome do arquivo. O nome do arquivo, então, vou criar um nome do arquivo. Eu sei que ele está na planilha 1, que existe algumas formas de você referenciar isso. Eu gosto sempre de dizer que eu estou referenciando uma planilha que está nesse workbook que eu estou trabalhando nesse momento. Na coleção de planilhas, pega a planilha de nome Sheet 1. Tá? É o mais comum de se fazer. Mais uma dica vai virar disso depois, tá? Range. O que está então, a gente colocou esse cara, o nome do arquivo, o título na célula 1, mais o nome do arquivo na célula B1. Isso deve resolver, tá? Eu sempre gosto de pegar o valor da célula, porque senão ele pode acabar pegando a fórmula, esse tipo de coisa. E eu vou colocar isso aqui, pessoal, no debug.print. Nome do arquivo. Se eu executar essa rotina, eu espero que ele pegue o valor que está naquela célula dessa planilha, sheet 1, e dentro desse arquivo. E coloque isso no debug.print, que é a janela de verificação imediata. Eu tenho um vídeo falando só disso, que se eu lembrar, eu vou linkar aqui embaixo. E vou mandar executar esse cara aqui. Boom, um novo arquivo aqui, que é o valor que está lá, naquela célula. Lindo. Eu tenho o nome do arquivo. Então, eu preciso montar agora o nome do arquivo. O valor eu já tenho. Então, para montar o nome do arquivo, preciso então dar... vamos passo a passo aqui. Primeiro, o nome do arquivo. Tá? Seguindo o raciocínio. Segundo,
Importante, a extensão. Se houver solução mais simples do que isso, pessoal, fica à vontade para responder lá no fórum. Ok. Extensão. Essa se escreve? Eu acho que sim, tá? Se eu tiver errado, por favor, me crucifiquem. A extensão, eu quero pegar a extensão do arquivo atual. E para pegar o nome do arquivo atual, se não me engano, eu consigo já usar a janela de verificação imediata para isso. Thisworkbook.name, se não me engano. Tá aqui, ó. Thisworkbook.name. Muito bem. Existem algumas formas de você pegar o nome do arquivo. Eu não sei se o VBA já tem classes para trabalhar com isso, mas vamos trabalhar seguro. Eu quero trabalhar seguro, então thisworkbook.name, a gente nunca sabe quantas letras tem a extensão, pode ser 3, pode ter 4. Então o que eu gosto de fazer é o seguinte, tá? Tinha alguns macetes para fazer isso. Deixa eu pensar no seguinte. Vou pensar na forma mais segura, mais estúpida, só que mais segura, tá? Eu tenho a função split, que pega uma string e transforma num array, em que eu coloco o delimitador que eu quiser. Ele basicamente quebra, né, essa string em um array de strings, no caso, separado pelo caractere que você definiu. No caso, se eu colocar como ponto aqui, né, ele vai basicamente separar isso em duas, esse nome específico em um array de 2 strings. E aí eu posso ir lá e basicamente pegar o índice 1, porque o 0, se não me engano, é o primeiro, ele vai me dar XLSM, tá? O problema e eu não vou tratar isso aqui, isso aí eu vou deixar para vocês. Se o nome do arquivo contiver pontos, tá? Se o nome do arquivo contiver pontos, o índice 1 não vai ser extensão. Como eu estou tendo controle sobre o que está acontecendo, eu vou deixar isso como sendo a solução. Novamente, é uma resposta para o fórum, tá? E como a resposta para o fórum tem que ser uma coisa mais rápida possível, eu estou querendo resolver o problema dele, não reinventar a roda, é isso que eu vou fazer. Então eu tenho arquivo e tenho a extensão, tá? Bonito. E aqui, o que eu vou fazer? Eu quero de novo imprimir, que vai ser o nome final do arquivo, que eu espero que seja algo assim. Nome do arquivo, concatenado com um ponto, concatenado com a extensão. Eu devo estar escrevendo errado, provavelmente. Tá. Aí, ó, nome do arquivo, XLSM. Ótimo. Muito bom. Muito bem, estamos quebrando o problema em partes e estamos resolvendo uma parte de cada vez. Pegamos a extensão, agora precisamos do caminho do arquivo, né? O caminho do arquivo, que é o caminho onde está este arquivo. E eu tenho o arquivo que está salvando, né? Que está salvando a cópia. Eu tenho isso em thisworkbook, acho que é full name. Eu não sei se eu tenho directory aqui. Acho que não. Precisa ser full name. E o full name tem tudo, inclusive o próprio nome do arquivo. Mas no caso eu preciso somente da pasta em que ele está localizado. E eu costumo fazer isso também com o seguinte, né? Eu poderia fazer o truque do split, né? Só que aí o split exige um pouco mais de processamento. Por quê? Eu preciso ver eu precisaria ver quantas barras tem, né, em quantos níveis de pasta eu tenho, pegar o tamanho do array, pegar o último índice dele, tá? Existe uma forma um pouco mais hacking de fazer isso, que é basicamente eu tenho o nome do arquivo e tenho a pasta toda, certo? Então eu posso simplesmente dizer que eu quero dar um replace, que é basicamente substituir uma string, né? Eu quero substituir nessa expressão o nome do próprio arquivo, né, thisworkbook.name, por nada. Ou seja, thisworkbook.name que está aqui em cima, tá, ele tem só um nome. O full name tem a pasta. Se eu pegar e tirar e substituir o nome do próprio arquivo por nada, eu vou ter como resultado somente a pasta. E se tudo isso der certo, tá aqui, ó.
Deixa eu apagar tudo isso aqui. Executar de novo. Tem a pasta. Então, a pasta. A pasta, vou pegar, né? Nome, ou meu caminho do arquivo. Vou pegar, caminho do arquivo é igual a, só um segundo, isto. Como a gente já viu que funcionou, eu vou partir direto para o debug.print, caminho do arquivo, concatenado com o nome do arquivo, concatenado com o nome da extensão. Vou executar, né, deixa eu salvar aqui, faz tempo que eu não salvo. Vou executar e vamos ver o que a gente tem. Aham, esse seria o nome do arquivo em que eu vou salvar. Ou seja, eu já peguei uma peça do puzzle, né? Que é uma peça do quebra-cabeça, que é basicamente montar o nome do arquivo com base no nome da célula. A última parte é basicamente salvar o arquivo e, felizmente, né, aqui como vocês podem ver, eu tenho o arquivo.workbook.save as, eu tenho o nome do arquivo e essa parte aqui eu já resolvi, e o file format eu tenho a sorte de aquela mesma this workbook, né? Tem, se não me engano, o file format, que é um enumerador, tá? E o enumerador é basicamente o valor desse cara aqui, né? Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, e mandar plotar, eu também vou ter o número 52, tá? Isso aqui representa um número, tá? E aquele file format está me devolvendo aquele número. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou precisar disso daqui, file format, e pegar o this workbook.file format é igual ao formato do arquivo que eu estou definindo aqui. Se eu receber um true, é esse cara que eu tenho que usar. Ou seja, por fim, finalmente salva com o nome definido na célula B1 com a mesma extensão, formato e caminho do arquivo original. Dando tudo certo, basta eu copiar isso daqui. Eu vou literalmente copiar, tá? Save as. Só que o file name eu vou, no caso, colocar caminho do arquivo. Opa, eu acabei perdendo uma coisa importante, né? Ops. O que eu acabei perdendo? Isso daqui é a variável final, né? Caminho final é igual a isso daqui que eu, no caso, estava imprimindo lá na janela de verificação imediata. Essa create backup aqui eu vou deixar com o mesmo valor, porque não adianta muito. Então, caminho final, eu vou substituir essa string porque vai ser o caminho final do arquivo, tá? Esse macro enable aqui, que é aquele formato que eu estava citando, eu vou pegar o formato do próprio arquivo, né? Que eu estou vivendo, que eu estou trabalhando em. Então, vou até colocar isso na variável para ficar mais claro, né? O formato, no caso, formato do arquivo sem tipos, pessoal, isso pode ficar como uma limpeza para o futuro, que é o thisworkbook.fileformat, tá? Formato do arquivo, então, vai ser isso daqui. E o create backup eu vou deixar como falso porque eu não quero mudar isso daqui. Dando tudo certo, eu terei na pasta c:\temp/form. Quando eu executar essa rotina, eu devo ter um arquivo chamado, um novo arquivo, que é o valor dessa célula, um novo arquivo aqui, no mesmo formato que esse arquivo que está aqui. Então, vou até colocar uma message box aqui, que todo mundo adora um message box, né? Depois de alguns anos você começa a detestar, né?
Funcionou. Vamos ver se aqui não dá certo. Vamos ver. Ou dá certo. 3, 2, 1 e... funcionou. E se eu vou lá na pasta, eu tenho o arquivo aqui. A extensão dele é propriedades, XLSM, podemos ver aqui. Se eu abri-lo, ele é basicamente uma cópia daquele arquivo, certo? Sem tirar e nem pôr. Inclusive com as macros, se a gente for lá, a gente vai ver que o novo arquivo aqui até substituiu aquele que estava aberto. Muito bem. Algumas coisas que não foram... Isso resolve o problema. Algumas coisas não foram tratadas aqui, como por exemplo, pode ser, tá, que esse nome de arquivo aqui seja inválido, entre outras coisas. Isso pode ser tratado, mas de novo, não é foco deste post, da resposta desse nosso camarada. Tá? Isso resolve o problema. E outros problemas precisariam virar outros tópicos adequadamente, certo? O ideal é que você sempre quebre a sua dúvida em partes para que isso ajude quem vai responder a pergunta no fórum, ou você mesmo que está a fim de responder a pergunta do fórum, que você quer ajudar alguém, a quebrar problemas em partes para que fique fácil de entender, porque quem está fazendo essa boa vontade de ir lá no fórum e responder a pergunta, normalmente faz porque está afim, tá? Não ganha nada. Esse é o senso de colaboração em comunidade que a internet tem, certo? Fico por aqui. Espero que o aprendizado tenha valido. E dúvidas? Eu sei que o YouTube tem comentários aqui, a seção de comentários aqui embaixo, porém ele não é adequado para tirar dúvidas a respeito de código. Tá? Para isso existe o fórum. Quer fazer um comentário sobre o vídeo? Fica à vontade. Mas está com dúvida? Vai pro fórum, se registra. É muito bacana e eu espero repetir isso aqui muito mais vezes com outros tópicos. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.